Monte Santa Helena, Washington. Ah, natureza. Pacífica, tranquila e calma. Um lugar perfeito para relaxar. Às vezes. A montanha explodiu com a força de uma bomba de 25 megatons, devastando 150 mil acres de floresta. A nuvem de cogumelo parecia uma explosão nuclear, tudo coberto com cinzas, temperatura chegando a 600 graus. Além da busca. Verdade. Liberdade. Esperança. O que está acontecendo? Sinais. Além da advertência. A procura pela segurança. Advertências costumam ser associadas a desastres. Escutamos a palavra advertência e pensamos que uma coisa ruim está para acontecer. Mas, na verdade, quando pensamos melhor, uma advertência pode salvar nossa vida, e isso é bom. Na verdade, acho que depende de como a encaramos. Todos achavam que o Monte Santa Helena iria explodir. Emitiu vários sinais de advertência antes da explosão em 18 de maio de 1980. A boa notícia foi que aqueles que ouviram os sinais de advertência foram evacuados com segurança. Infelizmente, 57 pessoas perderam a vida naquele dia. Acharam que estavam a salvo, mas não entenderam o que aquela montanha estava prestes a fazer. E ninguém poderia prever exatamente o que aconteceu naquele dia. Esse é o Lago Spirit. Podemos ver todos aqueles troncos na água. São os troncos que foram arrastados da montanha enquanto ela cedia. E estão dentro da água até hoje. Provavelmente podem ver a margem da água ali. Se estivesse em pé naquela margem em 1980, estaria morto. Amigão, alguma chance de irmos até ali embaixo? Irmos até a margem? Claro, podemos ir. Vamos encontrar um lugar seguro para pousar. Nova Orleans tem uma longa história relacionada com as damas raivosas dos mares. Brenda, Esther, Berta, são algumas delas. Então por que Katrina foi tão diferente? Somente quando passamos por aqui é que percebemos como Katrina foi devastadora. Eu estou prestes a conhecer um cara que estava aqui quando o furacão chegou. Eu, cachorro morto. Sem combustível. Precisamos de gelo. Casa destruída. $23 mil em dinheiro.
Robert, eu estou aqui no seu bairro, o Ninth Ward. Como estavam todos uns dias antes da chegada de Katrina aqui na sua vizinhança? Olha só, todos sabiam que o furacão estava a caminho. Então, todos começaram a fazer as malas, a se preparar para a passagem dele. E muitos estavam de saída, alguns saíram mais cedo do que outros, e sempre que alguém ia embora falava assim, adeus, estamos indo, quando vocês vão? Todos estavam realmente tensos com a chegada daquele furacão. Mas tínhamos também a sensação de que seria somente mais um furacão. Quais foram as advertências que tiveram antes da chegada do Katrina? Na verdade, nós tivemos o prefeito vindo aqui, o governador também veio. Nós tivemos os vizinhos dizendo, olhem, precisam dar o fora daqui rápido. As pessoas estavam preocupadas com tudo, mas, como sempre, nós sentíamos que era a hora certa, que era preciso sair daqui e isso era urgente. Teve um pressentimento de que precisava ir embora. Ah, sim. Nós não queríamos tentar passar por ele aqui, mas como tudo aconteceu muito rápido, logo nós ficamos presos na vizinhança e tivemos que enfrentá-lo. Então, não era a nossa intenção fazer isso, mas devido às circunstâncias, nós tivemos que fazer e foi a nossa única saída. Tínhamos que lidar com o que estava em nossa direção. Então, Robert, onde aqui na vizinhança você e a família enfrentaram a tempestade? Irmão, do outro lado da rua, atrás deste carvalho, foi onde nossa casa pousou e aí fomos forçados a ir para a casa do vizinho. Vamos até lá ver. Vamos ver o local onde a casa pousou e se despedaçou sob nossos pés. Amigo, ficamos presos no sótão e tivemos que fazer um buraco no telhado com os nossos próprios pés. Foi a água que moveu nossa casa e a trouxe aqui do outro lado da rua. Acabamos boiando, cara, e batendo nesta árvore bem aqui. Então a sua casa atravessou a rua flutuando? Ela se descolou da fundação e boiou? Estava flutuando. Ficamos no telhado da casa, éramos 7 pessoas, e ficamos balançando na estrutura do telhado como se estivéssemos em uma prancha de surf. E íamos com a corrente era super rápida, cara. Chegamos aqui em 10 minutos e estávamos bem rápidos. Então vocês tiveram que saltar para o telhado da casa, que antes ficava aqui. Isso mesmo, tivemos que saltar para o telhado e quando coloquei minha neta no telhado, e aí eu virei para pegar sua irmã Shania. Quando eu voltei, ela havia desaparecido. Ela caiu do telhado em uma corrente de água de uns 8 metros e a corrente a levou. Era 4h30 da manhã quando ela morreu. E foi quando nos encontramos aqui, lutando por nossa vida na água, tentando sair da água e entrar na casa que estava ao lado, 1617 da rua Tennessee. Assim, passamos todo o furacão no telhado da casa de outra pessoa. A primeira onda do furacão, o olho do furacão e a segunda onda do furacão. E perto de 1 hora foi quando minha mãe morreu porque ela morreu devido à exposição à tempestade. Morreu com água nos pulmões. Ela não aguentava mais, parceiro. Ela morreu e quando a tempestade acabou, sabíamos que havia morrido. Ela se estirou no telhado com os olhos abertos e uma folha na boca. E não conseguia fazer mais nada. Basicamente, sentado aqui, não conseguindo ver mais ninguém. E também escutando as pessoas bem de longe gritando por ajuda. Cara, era muita emoção. E tudo que podíamos tentar fazer era tentar nos acalmar e... Naquele tempo, tínhamos crianças de 2 e de 4 anos que viram sua irmã morrer e também viram sua avó morrer. Então, cara, ficamos com todas essas emoções martelando na cabeça enquanto tentávamos simplesmente nos manter ali, vivos. E, naquele momento, o que nos fez sentir um pouco de alívio e nos dar esperança foi que, bem de longe, vimos um barco e começamos a gritar, ei, por aqui, por aqui! E ele desapareceu. Então vimos que estava voltando e escutávamos pessoas chorando por todo lado, gritando por ajuda, imaginando o que iria acontecer. E tudo aqui embaixo de 8 metros de água. Incrível. E estava tão alta quanto o telhado destas casas. Mesmo sendo difícil de imaginar, havia alguém às margens do Lago Spirit naquele dia. Seu nome era Harry Truman.
Ele morou numa cabana aqui por mais de 54 anos. Não acreditou que corria risco e disse às autoridades que não sairia, que não iria embora. O Lago Spirit e o Monte Santa Helena é parte da minha vida. Vivi lá há mais de 50 anos. Aquela montanha e aquele lago fazem parte do Truman e sou parte dela. Não sairia de lá nem arrastado por um grupo se eles não me entendessem. Eles não me tirariam de lá porque eles não fazem ideia da importância que aquela cabana e a montanha têm para mim. As pessoas lidam com desastres de várias formas. Algumas prestam atenção às advertências, outras não. Será que as coisas serão diferentes com os eventos previstos na Bíblia? Deus nos dá duas advertências chaves para os últimos dias. Primeira, que o mundo como conhecemos logo acabará. Então o que conhecemos não continuará. E segunda, que temos um inimigo, o diabo, que fará tudo o que puder para nos impedir de aceitar Jesus e de viver para Ele. A Bíblia coloca assim: sofrimento para os habitantes da terra e do mar, devido ao demônio que veio até vocês com grande ira, pois ele sabe que tem pouco tempo. Se isso não é um aviso, o que é? Como podemos nos assegurar de que estamos bem com Deus? Como podemos saber das armadilhas do demônio e ter certeza do futuro? O livro da Revelação desvenda os truques e armadilhas em uma mensagem de 3 partes. É o apelo final pela aceitação da misericórdia e da graça de um Deus amoroso. Vejamos a primeira parte da mensagem. Então vi outro anjo voando no meio do paraíso, com o evangelho eterno para pregar àqueles que habitam a terra, a todos os países, tribos, línguas e povos, dizendo com uma alta voz: tema a Deus e o glorifique, pois a hora do seu julgamento chegou. E idolatre aquele que criou o céu e a terra, os mares e as nascentes d'água. Essa mensagem começa com o evangelho eterno. O que é isso? Para começar, é uma boa notícia. Diz que por tudo o que Jesus fez, podemos ser perdoados, desculpados e ficar bem com Deus hoje. Então temos o julgamento. É interessante notar que em todos os filmes de grande sucesso de Hollywood sempre temos o tema do julgamento. Há o conflito entre o bem e o mal. E finalmente o bem triunfa sobre o mal. Filmes como Guerra nas Estrelas, O Senhor dos Anéis ou mesmo Avatar, todos seguem esse roteiro. Os personagens têm que tomar uma decisão, e essa decisão sempre distingue os heróis dos vilões, os que vivem dos que morrem. Nós temos mais notícias boas. O julgamento chegou e o bem está prestes a vencer o mal para sempre. Agora é a hora de decidir pelo lado do bem. Agora é a hora de venerar Deus e aceitar seu eterno evangelho da esperança. Essa é a primeira mensagem. Ela fornece a base perfeita para as advertências que se seguem. Marysville, Vitória. Os australianos conhecem bem incêndios nas matas, mas nenhum poderia ter previsto as condições que levarão ao Sábado Negro. 7 de fevereiro de 2009 foi o dia mais quente registrado em Vitória. Ventos fortes levaram o fogo pelos campos a uma velocidade de 100 km por hora e para muitas vítimas do fogo não houve advertência. Encontramos algumas histórias inspiradoras de pessoas que arriscaram tudo para enviar advertências no Sábado Negro. Uma delas aconteceu aqui na cidade de Marshville. 4 policiais dirigiram até aqui quando o fogo chegou por todos os lados. Havia somente uma estrada para a cidade que não fora isolada pelo fogo e sabiam que havia pouco tempo. A mensagem era simples: saiam agora ou morram.
quando chegou bem aqui, até este local, como foi? Era um dia de verão muito quente, 45 graus Celsius. Ventos fortes, ventos bem quentes, e o dia foi piorando até que aconteceu o que aconteceu. A cidade queimou. E neste campo em que estamos, foi onde as coisas começaram a ficar sérias? Conte Aqui mais é sobre conhecido isso. na cidade como o lugar que devemos ir, porque é simplesmente a maior área aberta. E eu lembro que quando passamos por aquela estrada, todas aquelas árvores imensas estavam em chamas do tronco até o topo. Calculo que tinha uns 50 carros, talvez 200 pessoas por aqui neste campo. Por isso havia gente aqui, e nesta área, algumas pessoas faziam perguntas: podemos ficar ou podemos fazer isso? E eu disse: olha, é melhor saírem. E como foi tudo isso? Sabe, obviamente as pessoas querem ficar e não ir embora. Como consegue fazer que saiam nessa situação? Como exprime a emergência? O que se diz? O que você disse? Fui firme. Eu lembro de uma menina, uma garota, parou o carro porque tinha um cavalo amarrado numa cerca deste campo. E disse: é o meu cavalo? Eu respondi: olha, não se preocupe com ele, siga em frente. E por sorte ela continuou. Em algum momento, chegou a pensar que nem mesmo você conseguiria sair? Sim, claro, pensei. Na verdade, estava arriscando sua vida. Ficando para trás para ter certeza que o último carro... É difícil explicar as emoções com palavras. Eu lembro de dois pensamentos. Qual o ponto em que não haverá volta? Aquele que, mesmo querendo sair, seria tarde demais. Existia um ponto invisível no qual, se esperasse demais, nem saberia que não conseguiria mais sair. Isso estava na minha cabeça. E o outro, é claro, que eu estava lidando com algo muito caro, com a vida. Algo que não podemos substituir. Sei que é bem difícil. Algumas pessoas sobreviveram ao fogo, ficaram na cidade e sobreviveram. Ou por estarem no lugar certo, por sorte, ou a casa não queimou por algum motivo. Algumas casas não queimaram, sabe? A primeira pessoa que conversei foi um homem que não perdeu a casa e que tinha sobrevivido. Falei com ele naquela manhã. Eu estava feliz por ele naquela altura, pois a casa estava em pé e ele vivo. Um homem de sorte. Mas ele não estava muito feliz. Alguns minutos mais tarde, fiquei sabendo que sua esposa tinha morrido a uns 100 metros dele. Peter, quando estava dirigindo por aí naquele dia, qual era a mensagem, como advertiu as pessoas? Se visse pessoas saindo das garagens ou pelas ruas, parava e dizia que precisavam ir embora. E, para ser sincero, as ruas estavam bem vazias. Não me lembro de ninguém na rua principal. Mas tinha alguns indivíduos em algumas garagens que estavam um pouco confusos com o que estava acontecendo. E parávamos e gritávamos para eles, dizendo que deveriam sair da cidade, e rápido. Mas em alguns casos foi bem grosso, porque descobri que quanto mais estúpido eu agia, mais atenção conseguia. Lembro que disse, em pelo menos uma ocasião, a um cara que precisava sair da merda da cidade ou iria morrer. Mais tarde, ele veio até a mim e disse: obrigado por me dizer daquela forma. Ele disse que, com aquele palavreado, não tive dúvidas da tua seriedade e não pensei muito. Monte Santa Helena, Washington.
Maior o desastre, mais intensa a advertência e mais forte o linguajar. Se seu filho anda até uma rua com carros, não irá delicadamente pedir que ele saia da rua. Irá gritar e dizer o que for preciso para que ele saia. Por quê? Porque o ama. Deus nos adverte a escutá-lo porque Ele nos ama. Às vezes, advertências têm que chamar a atenção. Devem ser claras e definitivas. Devem ser específicas sobre qual assunto tratam. Atentem para a segunda mensagem. Tombada, tombada está Babilônia a Grande, que fez todas as nações beberem o vinho enlouquecedor de seus adultérios. Sobre o que é isso? A antiga Babilônia controlou o mundo. Era uma mescla de religião, dinheiro e política que controlava a civilização. E a Babilônia era violenta e corrupta. Então, quais advertências recebemos de Deus? A mensagem é simples. O sistema mundial corrupto, político, religioso e econômico está fadado ao colapso. A Babilônia representa todas as ideologias opostas a Deus e sua lei. Precisamos basear nossa fé em ensinamentos simples e claros da palavra de Deus. Em outras palavras, não acreditem no sistema mundial. Se o fizer, vai perder. Rua Bourbon. Robert, você tem um novo modelo de muro. E percebi que as casas têm um novo design de construção também. Ah, sim. Temos esses novos designs que o grupo Faça Direito do Brad Pitt inventou. E que são feitos para suportar grandes tempestades e também para aguentar ventos de furacões. E ainda para gastar menos energia e diminuir o impacto no meio ambiente. O que queriam era a nossa impressão e também a nossa opinião sobre todas as casas e quais nós gostávamos mais. Como pode ver, minha casa é uma das que eu mais amo. Meus vizinhos estão por todos os lados e pelo número de pessoas, vemos que minha vizinhança ainda está crescendo. E ela voltará a ser, parceiro, o que era antes do Katrina. O que é tão importante em estar preparado? A coisa mais impactante foi a perda de vidas que sofremos. Não teria acontecido se tivéssemos nos preparado para lidar com a magnitude do furacão. Vale para mim, vale para a cidade, vale para o estado, vale para todo mundo saber para onde ir e sair da cidade a tempo, para que assim as perdas e tragédias do Katrina não venham a acontecer novamente. Como a experiência com o Katrina mudou a sua resposta a furacões agora? Tudo bem, agora, devido ao que aconteceu com o furacão Katrina, temos mais consciência da preparação, mais consciência ao saber para onde ir e também obedeceremos os avisos. Quando nos mandarem partir, partiremos, mas partiremos um pouco antes. Partiremos antes de formar aquelas filas gigantescas de carros que nos forçam retornar. E nos asseguraremos de que quando chegarmos onde quer que seja, ficaremos lá até que digam quando voltar. A cidade esperou pelo Katrina. Sabiam que algo grande estava a caminho. Até mesmo construíram comportas para furacões com o tamanho que teve Katrina. Quando a advertência se espalhou, as pessoas esperavam que fosse algo ruim, mas pensaram que estavam seguras. Afinal de contas, já enfrentaram tempestades antes, e a cidade as protegeu. Mas Katrina não seguiu o mesmo padrão. Nem ligou para as comportas e todos os planos humanos falharam. Eu acredito que nós nunca sabemos a força de um desastre até o seu término. Marshville perdeu vários habitantes naquele sábado. Mas existem pessoas nessa cidade que sobreviveram porque, no pânico, pessoas corajosas, dispostas a arriscar a vida para que as advertências chegassem a elas. É isso o amor verdadeiro. Fazer o que for preciso para salvar outros. A terceira advertência de Deus é a mais importante de todas. Se alguém cultuar a besta e sua imagem e receber uma marca na testa ou nas mãos, também beberá o vinho da fúria de Deus, que foi derramado com toda a força na taça de sua ira.
Que advertência! É a mais forte das Escrituras. É um pleito apaixonado de Deus que a última batalha entre o bem e o mal é aqui. E que o tema que dividirá o mundo é a adoração. Há uma decisão a ser tomada. Ou adoramos o Deus Criador, ou adoramos a besta e sua imagem. Não há meio termo, é um ou outro. Como podemos ter certeza de que estamos do lado vencedor? Aceita um café? Eu posso me sentar? É claro. A boa notícia da mensagem dos 3 anjos é que podemos ser salvos. Por Deus nos amar tanto, nos deu uma descrição detalhada do que devemos ter cuidado e como evitar. E igual às pessoas em Victoria, tudo o que temos que fazer é escutar e agir com as advertências. Como podemos nos assegurar de que sobreviveremos? Deus, logo após nos advertir das marcas da besta, descreve as pessoas que escaparam da besta e de suas marcas horríveis. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que seguem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui encontramos pessoas que aceitaram o Evangelho eterno e que estão cheias de fé. Com fé em Jesus, nossos pecados são perdoados e nos colocamos perfeitamente perante Deus. Esses sobreviventes do último dia também seguem os 10 mandamentos de Deus. E entre os mandamentos está o chamado de Deus por sua adoração, ao obedecer o 7º dia, o Sabat, como um dia em honra ao Criador. Se tiver fé em Jesus e seguir os mandamentos de Deus, será impossível venerar a besta ou sua imagem. É a garantia pessoal de Deus de que nunca receberá as marcas da besta e que nunca ficará perdido. É simples assim. É disso que falam as advertências. Do amor infinito de Deus, que nos deu a melhor chance de vida. Uma vida eterna melhor do que qualquer dos nossos sonhos.